E vamos aqui para o nosso painel do EC2. Estou na AWS aqui. Se você não tem uma conta, só criar uma conta. Não tem nenhum custo para você criar uma conta na AWS. A única recomendação que eu faço para vocês que ela vai pedir um cartão virtual, então coloque um cartão ali, depois você remova esse cartão para evitar custos ali, né? Imprevistos, pode ser que você esqueça alguma coisa ligada e tem um alto custo ali, você vai ser cobrado, né? Então se você não deixar nenhum cartão cadastrado aqui, você se previne um pouco mais sobre esses custos inesperados, né? Mas enfim, na AWS ela fala que você pode executar uma máquina EC2 ali durante um mês de forma gratuita. E aí basta você clicar em EC2, eu vim aqui na aba principal, digitar aqui EC2, que nós vamos entrar aqui no serviço de máquina virtual. E para a gente criar uma instância aqui na AWS é bem simples, pessoal, aqui é bem intuitivo. Você basta clicar aqui em executar instância, ou você pode vir aqui nessa tela de instância e execução. No meu caso não tem nenhuma, e clicar aqui em executar instância. E aqui ele vai trazer uma console para você preencher algumas informações e colocar para você estar criando instância. Primeira coisa que ela te pede é o nome dessa instância que você vai criar. Vamos criar aqui uma instância com o nome de live-espaço 41, beleza? Vai ser o nome da nossa máquina virtual. Em seguida, ele vai pedir aqui qual AMI que você vai utilizar, que basicamente uma AMI é qual sistema operacional que você vai subir ali. Algumas AMIs customizadas já vêm com o sistema operacional e também com algum serviço disponível. Então ela disponibiliza aqui de forma gratuita aqui, um Amazon Linux, que é um Red Hat que roda por trás ali, Ubuntu, Windows, Red Hat, SUSE, Debian, são algumas das AMIs que você pode estar utilizando. E você também tem um Marketplace ali, que você tem algumas AMIs ali, de alguns serviços, né, que você vai pagar por essa AMI. Então, por exemplo, eu quero o Nginx, eu posso pegar um AMI já com o Nginx instalado, porém eu vou ter uma cobrança sobre essa AMI. Então vamos criar uma máquina aqui do Ubuntu, na versão 22 mesmo, que é a última disponível. E aqui, depois da AMI vai perguntar o tipo de instância, qual que é o tamanho de instância, quanto de memória, quanto de CPU que você quer, né? E aí você pode clicar aqui, você vai ter uma lista que a gente passou anteriormente lá, sobre essa lista aqui mostrando as instâncias, ok? Então aqui por padrão vem a T2 Micro, está qualificado para o nível gratuito, importante para você não ter cobrança. Se você colocar uma instância que não está qualificada para o nível gratuito, você vai ser cobrado por essa instância, ok? Essa do nível gratuito aqui me dispõe um CPU e 1 GB de memória. Mas vamos supor que no dia a dia eu preciso de uma máquina ali um pouco maior, né? Eu tenho aqui até 3 Medium, por exemplo, 2 CPU, 4 de memória RAM. Então, se eu vir aqui mais para baixo, tenho otimizado aqui para CPU. Então, eu tenho aqui, por exemplo, aqui, ó, essa C5A aqui, 32 aqui de CPU e 64 de memória RAM. No nosso caso aqui, eu vou manter a T2 Micro mesmo, porque está qualificado para o nível gratuito. E aí, já defini aqui o nome da máquina, qual o sistema operacional, o tamanho dela, memória CPU. E aqui vai me pedir um par de chave. Esse par de chave aqui é para a gente estar acessando a instância. Então, quem trabalha mais com servidores Linux ali, é um pouco mais comum, né? Você acessar um servidor por chave. Mas para quem não sabe o que é uma chave, SSH, pensa que você vai acessar o servidor e vai passar um hash ali, vai passar um arquivo. Esse arquivo vai ser como se fosse a sua senha. Em vez de você digitar a senha, você passa esse arquivo e acessa o servidor. E aqui é a mesma coisa. Você já pode utilizar uma chave já criada que você tem, ou pode criar um novo par de chave. Um pouquinho live 41. Então eu vou criar uma chave bem grosso modo assim, como se fosse uma senha para aquele servidor para mim acessar ele. Vou criar aqui esse par de chave. Em seguida vai vir a configuração de rede. Aqui eu posso colocar aqui em qual subnet que eu quero subir. Então é a faixa de rede 992.168.1.10. Isso daí vai depender de qual rede que a sua empresa utiliza. E posteriormente eu tenho aqui a configuração do Firewall, que é o grupo de segurança aqui da AWS. Então, como se fosse um Firewall, que é esse grupo de segurança, o Security Group, e ali você vai conseguir falar quais portas são permitidas ter aquele acesso. Então aqui ele já traz algumas sugestões. Você permitir o tráfego SSH, por exemplo, você conseguir acessar a instância via SSH. Eu posso permitir também o tráfego aqui do HTTPS, ou HTTP.
Então aqui é como se fosse um file, só que esse file aqui eu consigo somente liberar, porque por padrão ele já vem todo bloqueado, e você vai só colocando quais portas ali você quer liberar. Vou deixar liberado aqui a porta SSH e do HTTP também. Posteriormente vai perguntar aqui a configuração de disco, quantos gigas você quer o HD da máquina, né? Por padrão vem 8 aqui, mas poderia colocar 30 gigas aqui, ou até mesmo adicionar mais um volume aqui para aquela máquina, mais um HD, beleza? Vou fechar aqui. E aqui nós temos também alguns tipos de disco aqui, né? Então, qual que é a diferença desses discos aqui, né? Eu tenho um SSD para uso geral, GP2, GP3. GP3 é uma família mais nova do GP2. A única diferença, basicamente, é que a GP3 é mais nova e é mais barata aqui. Você tem um custo de 20% a menos em relação ao GP2. Nós temos aqui o SSD IOPS provisionado, que basicamente ele tem uma capacidade maior de leitura e escrita, ok? Então nós temos duas opções aqui. Cada uma dessas opções aqui tem uma capacidade maior ou menor de IOPS ali, mas o IOPS aqui é quanto que a capacidade de leitura e escrita em cima daquele disco. O GP3 aqui, ele não tem uma capacidade tão grande de leitura escrita. Então é para uso geral mesmo, algumas aplicações comuns, né? Teste ou aplicações que não exigem ali uma latência muito baixa. Já o IOPS provisionado, então são aplicações críticas, como banco de dados, por exemplo, que você tem muita leitura, muita escrita, então você vai criar aqui com esse tipo de disco. Nós temos aqui disco rígido frio, que é quando você cria ali um disco que você vai colocar alguns arquivos que raramente são acessados ali, né? Então ele é mais barato porque ele entende que você vai acessar aquele arquivo ali poucas vezes no ano. Nós temos aqui o disco rígido otimizado para throughput. Então quando você tem alguns arquivos, né, que você consulta e precisa de uma alta taxa de transferência ali, você vai colocar isso otimizado para throughput. E o magnético, que é a família mais antiga da AWS, daqui eles nem recomendam utilizar, recomendam você utilizar o GP2 em vez do magnético, ok? Basicamente isso, mas aqui é a configuração do HD, que você põe quantos gigas ali que você quer. Feito isso, basta você vir e executar a instância. Aqui você pode criar mais de uma instância também ao mesmo tempo, só colocar a quantidade. Vamos subir duas aqui. Ele vai subir duas máquinas aqui idênticas para mim. Vou colocar em executar a instância e ele vai começar a carregar aqui e iniciar essas instâncias para mim. Então aqui ele está, já deu um log aqui falando que iniciou. Vou colocar aqui para visualizar as instâncias. Eu tenho várias criadas aqui. Deixa eu criar um filtro aqui. Só as instâncias em execução. Então já subiu uma, já deve iniciar a próxima também. Deixa eu atualizar aqui. Então tá aqui, está iniciando as duas instâncias. Então aqui o status iniciando. Então quando tiver ok aqui, eu já consigo acessar essas instâncias aqui. E aí como que eu acesso essas instâncias, né? Eu tenho algumas opções aqui que eu posso estar utilizando. A primeira delas, vamos pegar essa primeira aqui. Deixa eu só trocar aqui, renomear. Vou pôr aqui como 1. E essa daqui com o nome de 2. Só para a gente identificar aqui. E vamos supor que eu quero acessar essa Live 41.1. Como que eu acessaria essa instância? Eu posso vir aqui, a primeira opção, vir na aba de conectar e usar essa própria conexão aqui da AWS. Vem aqui em conectar, ó. Ele vai abrir uma nova janela aqui para mim e vai me entregar um terminal. Então aqui ele me entregou um terminal do Linux, essa instância. E eu posso digitar os comandos já.